Olá, gente, eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu vou falar sobre as relações de verdade e discurso em Foucault. Foucault, na conferência que resultou no livro Ordem do Discurso, se indaga sobre a figura do sujeito de conhecimento ao se contrapor a uma certa noção de conhecimento proveniente do marxismo acadêmico. Essa noção marxista, segundo o autor, estaria pressupondo formas de conhecimento prévias ao sujeito humano, ao estabelecer uma relação entre as condições econômicas, sociais e políticas que iriam apenas se imprimir nesse sujeito de conhecimento dado. O autor irá propor, então, fazer uma própria história do sujeito do conhecimento, já que ele não parte dessa noção de sujeito como um mero dado a priorístico. Tampouco vai pressupor que as formas de construção do conhecimento estariam inscritas na natureza humana. Trata-se para Foucault de dizer que a própria verdade tem uma história. A verdade, dessa forma, está sendo interrogada em sua historicidade, na sua forma de emergência em um dado contexto de práticas sociais que engendram domínios de saber, visto que ela não é natural, tampouco dada pela natureza humana. Neste processo se enseja uma reelaboração da teoria do sujeito, descentralizando o próprio sujeito, segundo o autor, do núcleo central ou absoluto da produção do conhecimento. Desta forma, Foucault procura questionar esse sujeito da representação como ponto de origem a partir do qual o conhecimento é possível e em que a verdade aparece. Ele irá procurar pensar a constituição desse sujeito dentro da história e não fora dela. Foucault encontra em Nietzsche uma forma mais adequada para constituir essa análise histórica da produção do sujeito e de saberes sem pressupor a preexistência do sujeito do conhecimento específico que a gente está falando. O autor irá propor duas histórias da verdade, uma interna e outra externa. A primeira se refere aos princípios de regulação que produzem a verdade dentro da história da ciência, e a segunda se refere a vários outros lugares onde a verdade se forma a partir de certo número de regras de jogo. Foucault faz então uma relação entre produção de verdade com produção de formas de subjetividade e domínios de objetos e saberes. Ou dizendo em outras palavras, a própria relação do homem com a verdade define formas específicas de produção de subjetividades, saberes e domínios de objetos. O autor cita como exemplo as formas jurídicas que, ao realizarem nas práticas penais, como o inquérito, simultaneamente produzem verdades acerca do indivíduo julgado em função de seu crime. Foucault também irá apontar como diversos discursos se fundamentam através da formulação de um discurso verdadeiro, fruto de nossa vontade histórica da verdade. As práticas econômicas, a moral, a literatura, a palavra da lei, teorias da riqueza e do direito. Todos esses discursos pautaram-se em saberes exteriores da sociologia, psicologia, psiquiatria ou medicina para se legitimarem enquanto discursos de verdade. Retomando Nietzsche, Foucault frisa a contribuição do autor ao pensar o caráter inventivo do conhecimento, ou seja, o conhecimento como uma invenção em contraposição ao conhecimento como origem. Dessa forma, os objetos que virão a ser apreendidos pelo conhecimento não são dados prévios ao próprio conhecimento, já que estes foram justamente inventados. Objetos tais como a poesia e a religião, segundo Nietzsche. Há o caráter irremediavelmente baixo da invenção, já que, como pontua Foucault, tão somente por obscuras e mesquinhas relações de poder o conhecimento se constrói. Foucault abandona definitivamente a solenidade que paira a produção de conhecimento. Os objetos não são mais entendidos como dados a serem conhecidos partindo de suas nobres origens. O conhecimento dessa forma não é meramente instintivo ou natural, ele é produto do confronto de diversos instintos. A fagulha produzida entre o choque de duas espadas, mas não o próprio material, o ferro, presente nelas. A relação entre o conhecimento e as coisas conhecidas é resultado das relações de poder e violência. Nessa perspectiva, não há nada de necessidade ou relação de semelhança entre o conhecimento e o mundo. Como afirma Foucault ao citar Nietzsche, não é natural a natureza ser conhecida. O conhecimento é tido como uma forma de violência à própria natureza, visto que não há leis da natureza. São os sujeitos de conhecimento que impõem a ordem ao mundo completamente caótico. O conhecimento é resultado, portanto, de algo já estranho a ele mesmo, enquanto produto pontual, parcial, prospectivo e histórico, fruto de relações de poder e violência. Há no conhecimento algo que já não é da ordem do que se entende enquanto conhecimento em si. Estes questionamentos propostos por Foucault fazem interrogar certos pressupostos que erigem a ciência como produtora de conhecimento e verdades objetivas e universais em si mesmas, que estariam isentas ou acima dessas questões políticas no que se refere ao imbrincamento de saber com poder. Em A Ordem do Discurso, o autor irá justamente questionar as peripécias da vontade e da verdade.
A vontade da verdade se mascara em seu próprio fundamento, no seu desenrolar necessário, na relação complexa da verdade com a sua vontade, onde há vontade de verdade, há desejo e poder, e diríamos também violência, a partir da leitura da Conferência 1 em A Verdade e as Formas Jurídicas. O discurso do verdadeiro, dessa forma, cria a aparência de libertar o sujeito do poder, do desejo e da violência. Mas nesse processo, o próprio discurso do verdadeiro não consegue reconhecer a sua vontade constitutiva, o poder, o desejo, a violência, que irá atravessá-lo. O discurso do verdadeiro tenta apagar o seu próprio componente discursivo, numa espécie de denegação de si. Tenta a todo custo ocupar, como bem define Foucault, o menor espaço possível entre o pensamento e a palavra. Tornar-se transparente no desdobramento espontâneo entre as formas da língua e os efeitos de sentido. Para denunciar dentro do universo verdadeiro, não basta tão somente enunciar verdades. É preciso, sobretudo, obedecer a uma polícia discursiva. Como bem exemplificou Foucault, um enunciado só ganha o estatuto de verdadeiro em uma disciplina se preencher um todo complexo jogo de regras, definições, instrumentos e se ater a um plano determinado de objetos passíveis de serem conhecidos. A construção de uma verdade científica também exige fundamentalmente o erro em sua função positiva. O que nos atenta Foucault é para duvidar dessas peripécias da verdade, ao apontar que a sua própria vontade se dá a partir de relações de poder. Ela tem, portanto, uma história. Muito obrigado, gente. Se inscrevam no canal. Até o próximo podcast e tchau, tchau.